Iremos comentar e falar sobre as artes e as suas invenções maravilhosas. Sabemos que a arte e as suas linguagens, ou as artes em si, elas nos trouxeram bastante ideias, nos fizeram trazer clareza para as nossas mentes, nos fizeram entender coisas que estavam obscuras no meio da história. Quando nós analisarmos ou prestarmos atenção no período da Idade Média, os grandes pensadores, homens, pessoas que debruçaram no conhecimento, abriram o caminho para as nossas vidas. No renascentismo, no barroco, no período clássico, com a Revolução Industrial, no período romântico, com as expressões e o sentimento, o moderno, com as subjetividades da vida, ou o concretismo, e agora estamos no período contemporâneo. E neste período contemporâneo, o que é que nós iremos entender sobre essas grandes invenções da arte? Nós iremos entender que nós fazemos parte de um conjunto complexo, e vivenciamos esse conjunto a cada momento. Então, na arte e suas invenções, como embasamento forte, como embasamento importante e como algo que nós vivemos e vivenciamos todos os dias, é o planeta. O planeta é o tema central desse discurso, dessa conversa, desta aula. E o planeta, ele é um conjunto de coisas, ele é um conjunto de situações, ele é um conjunto de pontos em que faz o ser humano a refletir. E o ponto essencial de uma aula como esta é a reflexão. Quando nós entendemos o que é a reflexão, nós conseguimos pensar. Porque dentro da transformação do ser, a reflexão ela faz parte do pensamento filosófico. Quando eu penso, logo eu existo. E por isso nós vamos refletir sobre alguns pontos importantes daquilo que faz parte desse tema importante, central, que é o planeta. O planeta como exemplo para fazermos nossos trabalhos artísticos é algo fenomenal, porque temos em mãos um acessório, uma ferramenta que podemos considerar que é algo infinito em nossas vidas. Porque é algo que sempre está se transformando. Nunca na água corrente ou na correnteza da água, nunca é a mesma água. É o que nós temos em mãos, é o planeta. E aí nós temos como exemplo essas invenções maravilhosas, essas imagens que se transformam. E aqui nós temos algo importantíssimo, porque as ciências humanas e as ciências da natureza se completam. E como vocês veem no guia de vocês em mãos, nesse guia de vocês em mãos, nesse material, nesse conteúdo, e aí está linkado aqui embaixo para vocês poderem acessar também, nós temos esse planeta como algo importantíssimo que podemos compreender, podemos compartilhar, podemos nos conhecer, podemos entender o meio ambiente, podemos entender os modos de consumo e produção, podemos compreender e analisar os direitos humanos, podemos também entender as produções artísticas e as diversas culturas, o respeito entre as culturas. Podemos também ter como uma ferramenta e algo importantíssimo o conhecer, o avaliar, o analisar, o pesquisar. Saber, compreender o nosso presente, entender o futuro que há de vir, poder avaliar a humanidade e o meio ambiente. E isso nos traz esse conforto importante. Como vocês podem perceber, nós temos alguns atributos, algumas definições que destacamos dentro desse
pano de fundo tão imenso e gigantesco e praticamente podemos dizer infinito, que é o nosso planeta, para que possamos refletir, pensar, analisar sobre esses detalhes. Falar sobre uma definição de natureza é entender que é conjunto de elementos. Então, tudo aquilo que envolve a natureza, como os mares, as montanhas, as árvores, os animais, eles fazem parte desse conjunto de natureza e outros, né? Então, é uma gama gigantesca de competências que faz parte da natureza. O clima, dentro dessa climatologia, estudo das condições atmosféricas, né, que são de regiões para regiões, que influenciam todo o desenvolvimento e transformação da Terra. Essas diversidades, conjuntos de variado, de multiplicidade de conhecimento, de informação, né? Então, isso nos traz um entendimento sobre o que é uma diversidade, a diferenciação entre essas variedades. Rede mundial, que é um sistema de interligação, ou seja, é a internet, são as redes, a internet, que elas fazem essa conexão de um mundo para outro, de um país para outro, de um povo para outro, de uma região para outra. Nós hoje temos um mundo em nossas mãos com essas redes mundiais, essas conectividades, essa migração que nós temos o conhecimento dia após dia, através da entrada e saída de pessoas, de indivíduos, através da deslocação de espécies de animais de região para outra. Nós temos a água, que é algo essencial. Ela cobre mais de 70% da superfície terrestre, entre mares, lagos e rios. Nós temos ela como a vida no nosso organismo vivo e nos organismos vivos que procede e constitui a Terra, o planeta. Temos a população, um conjunto de habitantes determinados de um lugar, região, país. Temos esses codinomes de guerra e paz, que guerra caracteriza combate, peleja, conflito, intriga, discussões, falta do respeito, falta da compreensão, invasão de limites pessoais. E a paz, que é a relação, a tranquilidade entre as pessoas, os cidadãos, a ausência desses problemas, a ausência da violência, o acordo, a concórdia entre as pessoas e nunca a discórdia. Então, esses fatores constituem o planeta. Esses fatores constituem desenvolvimentos, pontos, ferramentas que nos proporcionam as ideias, as invenções, as criações maravilhosas que a arte pode nos dar. E aí, este é um pano de fundo para que possamos agora começar a construir, a criar, a desenhar, a desenvolver as nossas impressões, os nossos significados e as nossas definições do planeta em que vivemos.